Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à aula dessa semana sobre a Índia, a partir da página 225, capítulo 10 do livro de Geografia de vocês, tá? Essa é a referência da nossa aula. Lembrando que na aula passada nós finalizamos o estudo do capítulo 9 com uma atividade avaliativa. Quem ainda não me enviou tem até amanhã, quinta-feira, dia 20/8, para enviar. E agora nós vamos conhecer um pouquinho desse país que fica ao sul da Ásia, ou seja, é um país que faz parte do continente asiático, um país que, assim como a África, né, assim como o continente africano, que é riquíssimo em biodiversidade, nós vamos conhecer um pouquinho dos contrastes e da biodiversidade da Índia. Então, como vocês podem observar aqui nessas figuras, né, há um mix entre construção luxuosa e também a questão da pobreza, da infraestrutura quase que zero, né? É impossível pensar em qualidade de vida nesses lugares superpopulosos. Então, isso tudo é o que nós vamos estar estudando passo a passo. Inclusive, a Prof trouxe para vocês aqui a bandeira da Índia. Lembrando que quando nós pensamos em Índia, nos vem algumas questões culturais, a questão da trança, a questão do lenço no cabelo, a questão da indústria têxtil, né, aquelas joias bonitas. Nós relacionamos muito a Índia com o Oriente Médio ainda, tá? Então, aqui, a respeito do capítulo 10, um olhinho na BNCC, né, que é a Base Nacional de Currículo Comum. Então, nós temos os objetivos, as habilidades dessa aula e um país de contraste. Vamos entender por que a Índia é considerada um país de contraste. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. O país apresenta resquícios do passado colonial britânico e estrutura social rígida, fatores que contribuem para um quadro de pouco desenvolvimento econômico e baixa qualidade de vida da sua população. Em contrapartida, apresenta atualmente um vigoroso crescimento integrado à rede de comércio global. Na Índia, são encontradas algumas regiões com maiores densidades demográficas do planeta. Também é constituída por uma grande variedade étnica e linguística. Então, assim, a Índia possui realmente um desenvolvimento econômico e baixa qualidade de vida devido à colonização que esse país sofreu e devido ao grande número de habitantes, tá? Uma das maiores densidades demográficas do planeta. Lembrando que essa grande população traz consigo uma variedade étnica e linguística bem variada. Atualmente, grande parte da população continua vivendo nas áreas rurais, muitas vezes em condições precárias. Além disso, como consequência do acelerado processo de urbanização do país, houve a formação de inúmeras áreas com habitações precárias e pouca infraestrutura, que foi aquilo que a Prof acabou de falar. Então, embora a maior parte da sua população ainda viva no campo, né, na Índia encontram-se algumas das cidades mais populosas do mundo. Essas cidades, no entanto, devido ao seu crescimento acelerado e o seu planejamento, apresentam muitos problemas urbanos e de infraestrutura, com falta de saneamento básico, ausência de moradias adequadas e congestionamentos. Da colonização à independência. Então, vamos agora um pouquinho conhecer a independência, como que aconteceu esse processo de independência, né? Então, segundo historiadores, no século XVII, iniciou-se a colonização de toda a área indiana, toda a parte do subcontinente, na verdade. Na metade do século XIX, os ingleses já haviam transformado a Índia em uma das suas colônias na Ásia. Então, a Índia, torna a falar que é um país do continente, que faz parte do continente asiático,
a qual estava sendo colonizada nesse período, começou a ser colonizada pelos ingleses, né? E quanto mais o tempo passava, maior era a insatisfação do povo indiano com a ocupação britânica. Gente, nesse período aí, com esse processo de colonização, até mesmo a importação, até mesmo a produção têxtil, que é o ponto alto de produção indiana, foi bloqueada, pessoal. Então, eles tiveram, inclusive, esse tipo de limitação. E, obviamente, que gerou uma insatisfação, né? Então, a insatisfação da população mais pobre encontrou apoio nas camadas médias, que desenvolveram ideias nacionalistas e passaram a propor reformas radicais. Como que isso aconteceu, pessoal? Como tudo, a gente sabe que tem um idealizador, tem alguém que toma frente, né? Então, existia um cara chamado Mahatma Gandhi, e era advogado e estudou na Inglaterra, indiano, tá? Quando ele retornou à Índia, se uniu a um partido político e propôs aos indianos um movimento de desobediência civil. O que eles faziam nesse movimento? Eles boicotavam, pessoal, o comércio, tá? As instituições coloniais, o comércio com o Reino Unido e as estruturas administrativas, né, eles tinham uma certa resistência e não violenta às possíveis repreensões que o governo inglês, né, proporcionava para eles quando isso acontecia. Então, ele tornou-se um dos patronos da independência moderna da Índia, né, um idealizador, a partir da década aí de 1920, nessa década aí. Posteriormente, já na década de 1930, Gandhi lançou uma campanha pela independência total e pela liberdade da Índia no controle do comércio de sal, que é uma das suas riquezas naturais que tinha sido monopolizada pelos ingleses. Então aqui tem a fotinha desse cara, né? Não era muito provido de beleza, mas de fato foi um cara muito inteligente que contribuiu muito para a independência da Índia. Então, se hoje a Índia, em contrapartida, ela tem um comércio desenvolvido e está se levantando, é graças às ideias idealizadoras dele e que impulsionou também a independência da Índia por meio da desobediência civil e da pregação da não violência. Vocês têm noção, pessoal, do que é uma manifestação não violenta? Então, o que acontecia? Quando o governo ou os militares iam se impor sobre eles, eles simplesmente não reagiam, como acontece nas saídas de jogos dos estádios aqui no Brasil, né? Fazendo aqui uma pequena observação da nossa realidade, que tudo vira violência. Ele conseguiu a independência de um país de uma forma bem passiva. Isso é incrível. Então, tá aqui a foto desse cara. Atividades para essa semana, pessoal. Copiar e responder no caderno com o auxílio do vídeo e do livro de geografia. Qual vídeo, prof? Esse vídeo aqui. Livro de geografia. Qual capítulo, prof? Capítulo 10. O que você sabe sobre a cultura indiana? Por que a Índia é considerada um país de contrastes? Quem liderou a independência na Índia? Como aconteceu o processo de independência? Descrevam, pessoal, tá? Vocês têm tanto o auxílio do livro de vocês, que vocês podem fazer leitura do capítulo, quanto o vídeo que a prof falou. Vocês têm acesso à internet, então caprichem, tá? Um abraço, até a próxima semana. Lembrando que se vocês precisarem de ajuda para realizar as atividades ou tiverem dúvidas sobre o vídeo, sobre o conteúdo, hoje, que é quarta-feira pela manhã, e na quinta-feira, amanhã pela manhã, que são os dias que nós temos aulas, tá? Não somente nos 40 minutos de aula não, mas sim toda a manhã. A prof está disponível para auxiliar vocês, tá? Toda quarta pela manhã e toda quinta pela manhã. Ou se quiserem enviar dúvidas sobre no portal aqui pelo plural também, podem enviar. Se quiserem chamar a prof no WhatsApp, então, quarta e quinta pela manhã, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.